Bom dia, meus irmãos. Hoje estamos então no nosso 18º dia de leitura bíblica do nosso cronograma, e nós vemos aqui textos que revelam um Deus muito próximo de nós, do ser humano. Um Deus que é santo, que é justo, e também ele é profundamente interessado na forma como nós cuidamos uns dos outros. É isso que todos os textos que nós vamos ler hoje nos aponta. E nós vamos começar então com a primeira leitura, que está lá em Gênesis, no capítulo 18, onde a gente vê um Deus que se aproxima do ser humano. O Senhor, lá neste capítulo, ele visita Abraão, ele senta-se à mesa com Abraão, ele conversa com Abraão, ele reafirma a promessa do nascimento de Isaque e revela os seus planos para ele. Esse texto, ele mostra também que Deus se relaciona com quem o honra, porque nós vemos aqui Abraão honrando ao Senhor. No momento que ele viu o Senhor, ele já correu, já quis tratar com reverência, com honra, né? Entendendo ali que era o Senhor que estava diante dele. Abraão também intercede por Sodoma, e aqui a gente aprende que a intimidade que a gente tem com Deus gera compaixão e intercessão. Quanto mais nós oramos ao Senhor, mais o Espírito Santo desperta no nosso coração a compaixão e a vontade de interceder uns pelos outros. Quem anda perto de Deus passa a se importar com o destino das pessoas, porque o próprio Espírito Santo faz isso. Ele toca os nossos corações para que nós possamos entender a importância de vivermos em unidade como igreja, amém? No Salmo número 10, que é a nossa segunda leitura de hoje, a gente vê o contraste. Davi, que é o autor desse salmo, ele clama porque parece que Deus está distante, diante da opressão do ímpio em cima do justo. Mas mesmo ali em meio àquela injustiça toda, ele declara que o Senhor vê, que o Senhor conhece, que o Senhor faz justiça, né? O Senhor, ele está de olho e ele entende, ele conhece todas as coisas. Esse salmo nos ensina que Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele está atento a tudo que acontece conosco. Ele é um refúgio para aqueles que são humildes. Ele é defensor daquele que sofre, daquele que precisa do apoio do Senhor, daqueles que confiam nele, aleluia. A nossa, então, terceira leitura de hoje está lá em Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 ao 4. E aqui a gente vê o profeta Isaías com uma visão de santidade de Deus. Os olhos espirituais do profeta são abertos e ele consegue, então, ter aquela visão. Ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono e os serafins, os anjos, em volta dele, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. A presença de Deus, então, enche o templo e abala tudo ao redor. Esse texto nos lembra que Deus se aproxima. E ele é o mesmo Deus Santo, digno de reverência, de temor, de adoração, aleluia. Esse é o nosso Deus. E assim como os anjos, nós também temos que ter essa reverência. Nós também temos que adorá-lo, louvá-lo, engrandecer o nome dele, porque afinal de contas a Bíblia diz que tudo foi feito pelo Senhor para a honra e glória do nome dele. Amém? Lá, então, no livro de Mateus, no capítulo 18, que é a nossa última leitura do dia, a gente vê Jesus nos ensinando como viver no reino. Ele fala das crianças, ele fala de um coração humilde, do quão é importante nós sermos como os pequeninos, né? De termos ali o coração humilde, cuidando uns dos outros, cuidando daqueles que são mais frágeis, aqueles que precisam de cuidado. Ele fala sobre perdão, sobre reconciliação. Esses são os conselhos que o Senhor Jesus nos dá. Jesus deixa claro também que grandeza no reino não é ter poder, mas ter um coração humilde, quebrantado, obediente, aberto à correção do Espírito Santo. Ele nos chama também a perdoar, não apenas uma vez, mas sempre, e mostra que Deus valoriza cada pessoa, especialmente aquelas que o mundo despreza. Amém? Então, conectando todas essas leituras que nós lemos hoje, a gente tem uma mensagem assim, ó. Em primeiro lugar, que Deus é santo e majestoso, mas também ele é próximo do ser humano e cuidadoso, cuida daquele que o clama, aquele que o ama. Ele também nos chama para viver em intimidade com ele, em amor prático com o nosso próximo. Ele quer que nós tenhamos uma intimidade, um relacionamento com o Senhor, mas que nós, na prática, exerçamos o amor na vida do nosso próximo. Também, essas passagens de hoje fala que quem contempla a santidade de Deus aprende a andar em humildade, compaixão e perdão. Então é isso que nós aprendemos no dia de hoje.
para a nossa vida, isso nos ensina que não existe uma vida espiritual saudável sem reverência, sem temor a Deus e sem cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. A presença de Deus nos transforma de dentro para fora e muda a forma como a gente trata as pessoas que estão ao nosso redor. Se isso não acontecer, meu irmão, pode ter certeza que algo está errado no teu relacionamento com o Senhor, porque automaticamente, quando a gente tem uma vida diante do altar do Senhor, a gente tem um relacionamento com Ele através da palavra e através da oração, automaticamente o nosso tratar com as pessoas ao nosso redor também muda, porque esse é o papel do Espírito Santo, nos transformar de dentro para fora, transformar nosso pensamento, nossas atitudes, amém? Então agora eu gostaria que a gente faça uma oração em cima de tudo aquilo que nós lemos e aprendemos no dia de hoje. Ó amado Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Pai querido, nós te agradecemos porque Tu és santo, Tu és majestoso, Tu é o mesmo, Senhor. Aleluia, hoje e sempre, Pai. Ao mesmo tempo que Tu é tão poderoso, que Tu é santo, que Tu é majestoso, que Tu é glorioso, Tu também é próximo de nós, que somos tão pequeninos, Pai. Obrigada porque Tu te revela aos aqueles que te buscam com sinceridade. Obrigada, Senhor, porque Tu nos transforma de dentro para fora, Pai. E que faça, Senhor, que nós tenhamos um coração quebrantado diante de Ti, um coração maleável e ensinável, Senhor. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que nós somos orgulhosos demais, temos o coração duro demais, ou somos indiferentes à dor do nosso próximo, Senhor. Nos ensina a andar com humildade, com amor, com temor, Senhor, exercendo, executando o amor na prática, Senhor, em nome de Jesus. Nós te adoramos, nós te louvamos, porque Tu é digno de toda a honra e toda a glória. Supre, Senhor amado, todas as nossas necessidades. Fortalece os nossos corações, nos ajuda a viver como cidadãos do Teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus.